Capítulo 935, Amigos e Inimigos 1. O que você quer dizer? Lee confiava em Faluel, mas o Wyvern parecia muito confiante para considerar suas palavras mentiras. Primeiro, qualquer mago dimensional decente pode perceber a distorção espacial em torno de seu corpo. É a prova de que você tem um bolso Omni. Um dispositivo raro e poderoso, cuja capacidade aumenta com a força do usuário. Além disso, ao contrário dos itens dimensionais comuns, uma vez que alguém imprime um bolso Omni, eles podem acessar seu espaço de armazenamento, mesmo que não o carreguem consigo. Isso torna seu proprietário imprevisível e muito perigoso, disse Shedros. Digamos que eu tenha um, de que maneira ele é diferente de outros itens dimensionais? Não sou uma besta imperador, então não ando por aí pelado. Qualquer pessoa que use roupas também pode ter vários dispositivos de armazenamento. Lee encolheu os ombros. Itens normais podem ser procurados e removidos, enquanto um bolso Omni pode ser acessado mesmo quando você está pelado, como você coloca. Além disso, considere isso. Um item dimensional é o foco para o espaço de armazenamento, mas que tal um bolso Omni? Você já se perguntou por que ainda pode convocar seus pertences, mesmo quando está a milhares de quilômetros de distância de sua relíquia? Perguntou Shedros. Sim, várias vezes Lee mentiu descaradamente. Ele sempre tinha solos com ele e nenhum deles jamais questionou como sua dimensão de bolso funcionava. Estou disposto a lhe dar uma dica como um sinal de boa vontade, mas para a verdadeira resposta, você terá que me ajudar. Deixe-me adivinhar, em momentos de angústia você conjura seus itens de chamas esmeralda, correto? Shedros exibia um sorriso malicioso. Como você ajude primeiro, responda depois. O Wyvern interrompeu Lee. Além disso, é verdade que você conheceu um Rezar, um membro do lendário povo Veri? Sim. Nós lutamos contra Davn juntos. Por quê? Perguntou Lee. Deuses, como você pode ser tão ignorante? Retiro meu comentário anterior sobre você ter sorte. Se aquela escolha que gerou você não o abandonou como humanos como lixo, você já pode ter alcançado a verdadeira grandeza. Não se preocupe, estou disposto a preencher o espaço que seu pai e seu mestre deixaram em aberto. O sorriso de Shedros tornou-se compassivo, mas apenas enfrentou a hostilidade de Lee. Ele amava Raze, ao contrário de Faluel, o Wyvern ainda tinha que provar ser mais do que veneno e arrogância. Ele mencionou que sua tribo vivia em um lugar especial. Shedros ficou realmente satisfeito com a reação de Lee. Caçar presas fáceis era enfadonho e depois de ficar escondido por quase 2 anos ele poderia se divertir um pouco. Correto novamente. Qual é o seu ponto? Meu ponto é que o que ele provavelmente não mencionou é o quão especial era. Você já ouviu falar sobre as franjas? Eles são zonas escondidas deste planeta onde a vontade de mogar se manifesta. O quase Wyvern não esperou por uma resposta e continuou com a explicação. Posso sentir uma ganância em Lee que quase rivaliza com a minha. A ganância típica dos dragões. Só preciso acioná-la e ele vai dançar na palma da minha mão. Ele pensou. Eles são semelhantes ao Geysermana, mas muito maiores e mais poderosos. As franjas estão fora de fase com o resto do mundo e são quase inacessíveis. É onde vivem raças lendárias como elfos e pessoas Veri, passando suas vidas inteiras sem qualquer contato com pessoas comuns. A palavra elfos fez Lee se encolher. Ele havia conhecido apenas seus primos caídos, os orcs, e eles lhe deram muitos problemas. O negócio real estava fadado a ser ainda pior. E eu devo me preocupar com elas porque, disse Lee. Porque franjas são lugares onde as fronteiras entre o mundo físico e espiritual são muito finas. Você pode visualizar a mente de Mogar para estudar o passado, observar o presente e até mesmo ter um vislumbre de eventos futuros. Isso não é tudo. Dentro de se você tiver sorte e for competente o suficiente, você pode visitar Mogar e fazer perguntas às quais ela responde. Shedros estava ficando cada vez mais empolgado, a ponto de soar como um fanático. Como o quê? Perguntou Lee. Você realmente não tem dúvida nem objetivo em sua vida.
Todos os seres vivos e mortos-vivos querem despertar, enquanto aqueles que despertaram querem viver para sempre. Quanto a mim, quero aprender como evoluir para um verdadeiro dragão. Você me entende agora? Chegros transbordava de alegria só de pensar em realizar seu sonho de toda a vida. Lita sentiu enquanto considerava suas opções. Eu poderia perguntar a Mogar sobre o motivo de eu estar aqui, sobre uma maneira de nunca mais reencarnar, sobre o passado de Solus, ou mesmo sobre o que significa tornar-se seu senhor da destruição pessoal, ele pensou. No entanto, o que Chegros está me oferecendo são apenas contos de fadas, enquanto Faluel salvou o meu sobrinho e Nalrond já se ofereceu para me ensinar a maestria da luz. Ações falam mais alto do que promessas e ainda não confio nessa Lizzie. Apenas algumas perguntas. Se franjas são lugares tão mágicos, como é que as pessoas ainda não resolveram o problema de sua natureza dual nem encontraram uma maneira de destruir Davna? Se os elfos são reais, então por que eles não conquistaram o mundo? Lit não acreditava em refeições gratuitas. A história de Chegros era boa demais para ser verdade. Para piorar as coisas, ouvir as perguntas de Lit fez com que todos os traços de entusiasmo desaparecessem do rosto da Wyvern, apenas para serem substituídos pelo olhar culpado de uma criança pega com a mão no pote de biscoitos. Há um problema. Chegros nervosamente lambeu os lábios com uma língua longa o suficiente para fazer até um camaleão engolir em seco em descrença. Estar perto da vontade de Mogar significa que você pode se comunicar com ela, mas também que ela pode notar você. Você deve ter notado que este planeta tem uma agenda própria. Se Mogar vê algo de que não gosta, ela o destrói. Poucos procuram uma audiência com ela porque a maioria dos que conseguem não vive para contar a história. Então o que te faz pensar que será diferente para você e para mim? Perguntou Lit. Porque ao contrário daqueles que vieram antes de mim, eu não planejo acumular esse conhecimento para mim mesmo. Eu quero dar a todos os Wyverns, não a todos os dragões menores, a chance de ascender à sua posição legítima. Se eu estiver errado, então Mogar está livre para me ferir. Não faz sentido viver centenas de anos na mediocridade. Se meu sonho for apenas um sonho, prefiro acordar, disse Chegros. Lit achou seu raciocínio incrivelmente arrogante. Chegros havia alcançado um núcleo de mana roxo, domínio sobre a magia da luz, e provavelmente viveria por um milênio, se não mais. Se isso é mediocridade, e quanto ao resto de nós? Que palhaço hipócrita! Estou pronto para apostar que mesmo que ele consiga se tornar um dragão, não será o suficiente para saciar seu ego. Pensamento de Lit. Sinto muito, mas depois da luta, perdi o contato com o cara. Além disso, ainda não terminei o serviço militar. Não posso ajudá-lo agora, ele realmente disse. Lit não aceitaria nenhum termo sem falar primeiro com Nalrond de Faluel. Está bem, Chegros respondeu, fazendo Lit levantar uma sobrancelha de surpresa. Eu tenho uma longa vida pela frente, enquanto com sua força vital aleijada, tenho certeza que você vai raciocinar em um momento. Além disso, minha oferta de ajuda ainda está de pé. Capítulo 936, Amigos e Inimigos 2. Quando Dav voltar para se vingar, me ligue e eu irei em seu auxílio. Você vai se livrar dela para sempre e eu vou pegar meu bolso Omni. Todo mundo ganha, disse Chegros. Você quer se fundir com Davna. Você percebe o que isso significa? Lit ficou pasmo. Significa adquirir poder infinito, milênios de conhecimento e recursos. Não se preocupe. Se Mogar considerasse Davna uma ameaça, ela não teria sobrevivido dentro da franja por tanto tempo. Os humanos temem objetos amaldiçoados porque têm mentes e corpos fracos. Eu sou mais velho do que qualquer um deles e treinei minha força de vontade através de séculos de prática mágica. Não há um único ponto de fraqueza em todo o meu ser, disse Chegros. Sem humildade também pensamento de Lit. Tudo bem por mim. Se Davna aparecer, eu ligo para você. Mesmo no caso de eu encontrar aquele híbrido novamente, a resposta de Lit agradou Wyvern, que em troca ofereceu sua ajuda com o conselho. Lit saiu primeiro, retomando sua patrulha e esperando que os 3 meses de serviço militar de que ele havia partido transcorressem sem intercorrências.
Deserto de sangue, tribo da pluma esquecida, no mesmo mês em que o aniversário de Lito ocorreu. Inverno era uma palavra sem sentido para as pessoas que viviam no deserto. O clima era sempre quente, as nuvens quase não existiam e eles veriam a neve apenas como fotos em livros ilustrados. Como todas as tribos do deserto, a pluma esquecida era nômade. Eles foram forçados a se deslocar periodicamente para deixar os oásis se reabastecerem e seguirem os animais que representavam sua principal fonte de alimento. Ninguém além do Overlord Salark, seu falso desperto, as penas e os mercadores com quem negociavam sabiam a posição de cada tribo. Além disso, o deserto de sangue era o maior dos 3 grandes países. Esses 2 fatores tornavam os hóspedes inesperados algo mais fabuloso do que a própria neve. Naquele dia, no entanto, uma figura solitária veio andando e bufando enquanto cruzava uma duna após a outra, visível por quilômetros graças às suas vestes brancas, brilhando sob o sol como uma pedra preciosa. As crianças da aldeia o viram primeiro e alertaram seus pais. Mesmo que Salark e seu falso desperto mantivessem o deserto em paz, os criminosos ainda existiam. Às vezes, uma pequena tribo de saqueadores seguia uma aldeia em migração e a atacava no momento em que sua pena partia. Além disso, o povo da tribo desconfiava de estranhos porque sua pena era um dos homens mais procurados do reino de Grifon, Ilium Balcor. O alarme soou no segundo depois que um garotinho apontou o dedo para a figura que se aproximava vestida de branco e dourado. O que em nome da grande mãe está acontecendo? Balcor saiu de sua tenda com um sorriso cruel já nos lábios. Quem poderia ser louco o suficiente para atacar minha tribo sabendo que estou aqui e que Salark pode se juntar a mim a qualquer segundo? Um aceno da mão do deus da morte dobrou a luz, permitindo-lhe ver o intruso como se eles estivessem a meros centímetros de distância. Eu e minha boca grande, ele praguejou. Evacuem a vila e cheguem ao primeiro ponto seguro. Não vou permitir que machuquem nenhum de vocês, mas preciso ganhar tempo até que o Overlord chegue. Balcor deu um beijo rápido em Eos, sua esposa, antes de mandá-la embora com seus filhos. Seu nome significava sol e não poderia ser mais adequado. Ela era a razão pela qual ele acordava todos os dias e havia escolhido não desistir de sua vida em busca de sua vingança. O que você está fazendo aqui e o que você quer? Balcor perguntou enquanto lançava uma série de detecção que abrangia a área ao redor deles por quilômetros em busca de reforços que deveriam estar escondidos em algum lugar. Ilium Balcor era um homem de quase 30 anos, com cerca de 1,76 metros de altura. Ele tinha um corpo magro tonificado pelo treinamento regular que fazia para resistir aos feitiços mais poderosos e ao recente processo de despertar falso. Balcor também tinha cabelos loiros claros com mechas pretas e brancas. O primeiro era prova de sua afinidade com o elemento escuridão, enquanto o último era a consequência de ele gastar a maior parte de sua força vital para criar seu exército de mortos-vivos maiores. Os Valors eram a obra de Balcor, mais forte do que qualquer ancião de qualquer uma das cortes dos mortos-vivos, e levou menos de um ano para fazer centenas deles. Apesar dos anos de vida no deserto, Balcor ainda estava muito pálido por ter nascido na parte norte do reino de Grifon. Ao contrário dos outros homens do deserto, ele não tinha barba e seu manto era preto e prata, as mesmas cores do Grifon negro. É assim que você cumprimenta um amigo que não vê há anos? Krishna Manoar respondeu enquanto enxugava o suor da testa com um aceno de mão. Ele era um homem de 30 e poucos anos, com cabelo preto e tons de prata. Ele tinha cerca de 1,74 metros de altura e era esguro. Você quer dizer desde a última vez que eu ainda era forte o suficiente para liderar o ataque do meu exército de mortos-vivos enquanto vocês Pelbreakers tentavam me matar? Balcor riu enquanto tecia seus melhores feitiços. Mesmo que o falso desperto não tenha acesso a técnicas de respiração como revigoramento ou acumulação, eles ainda podem usar visão da vida, magia espiritual, fusão e lançar feitiços perfeitamente silenciosos. Manoar, por outro lado, não podia fazer nada sem sinais e cantos com as mãos. Bem, sim. Não são amigos.
Quer dizer, Manoar e o rei sempre dizem que são meus amigos, mas tentam me estrangular mensalmente como você me encontrou e o que o Magus nunca quer de mim. Os olhos de Balcor ficaram escuros como breu e com eles todo o espaço ao redor dos dois homens, mas Manoar não pareceu notar. Sabe, fui chamado de muitas maneiras. Deus da cura, filho da luz, professor maluco, mas nunca, Magus, é o único que eu nunca entendi. Significa que você poderia ter se tornado um Magus se compartilhasse seu conhecimento sobre magia de luz e parasse de desaparecer em momentos críticos. Agora responda a minhas perguntas. Balcor rosnou quando a Vila da Pluma Esquecida estava agora sob um eclipse solar total. Encontrar você foi muito fácil. Tornar-se uma pena é uma façanha, então eu acho que parabéns. Manoar fez uma pequena reverência. O problema com a fama é que ela faz a notícia de uma pequena e insignificante vila ter sua própria pena espalhada pelo deserto como um incêndio graças aos comerciantes com quem você negocia. Quanto ao motivo pelo qual estou aqui, bem, preciso de uma segunda opinião. O professor louco coçou a cabeça de vergonha. Ele não estava acostumado a pedir favores. Você, o mago mais forte e não confiável do reino de Grifon, ousa pedir minha ajuda? Balcor não sabia se ria ou chorava. Diga-me outra. Cansado das travessuras de Manoar, Balcor ativou seu feitiço de nível 5, Sombra do Colosso. A escuridão que cercava a vila foi sugada pelo deus da sombra da morte, que se destacou da areia na forma de um monólito escuro. Ele começou a crescer em tamanho, ganhando uma terceira dimensão e substância física até se tornar um gigante com chifres de 10 metros de altura e olhos roxos cheios de mana. O colosso envolveu o corpo de Balcor e o escondeu da vista de Manoar. Continua no próximo vídeo.